Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de continuar aqui com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, você que não conhece o canal. Peço para você que considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e ativam as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar também, ó, não tem problemas. Você compartilha com os seus inimigos e, de quebra, você já se vinga deles. E hoje vamos trazer para você aqui a história de uma enfermeira que morava um pouco fora da cidade. E além de um ônibus, para chegar à sua residência, ela tinha que fazer um caminho a pé de uma estrada de terra. E foi nessa estrada de terra que ela teve um encontro com o sobrenatural que mudaria a sua vida para sempre. O Silêncio da Terra Vermelha, a história da enfermeira e o lobisomem. O final dos anos 90 exalava a quietude peculiar do interior de São Paulo. Alita, com os seus 20 e poucos anos e a dedicação de uma enfermeira, conhecia bem essa calmaria. Sua rotina se desenrolava entre os cuidados no hospital e ao aconchego do sítio onde ela morava com os seus pais idosos. Um lar um pouco isolado da pequena cidade. Naquela tarde, o sol já se espreguiçava em tons de laranja e roxo no horizonte, enquanto Alita percorria a estradinha de terra a pé. O cansaço da jornada se misturando à brisa suave do entardecer. Os grilos já ensaiavam o seu concerto noturno e o ar carregava o aroma úmido da vegetação. Quase avistando o portão de sua casa, um som gutural, abafado, diferente, quebrou a sua paz. Seus olhos encontraram-se com uma cena no mínimo perturbadora. À beira do caminho, um rapaz mais ou menos da sua idade se contorcia ali no chão em agonia. Seu corpo convulsionava na poeira, emitindo gemidos, gemidos roucos e sofridos. Sem hesitar e movida por seu instinto, de enfermeira, cuidava de vidas. Alita se aproximou. O rapaz ergueu a cabeça, banhado em suor, os olhos arregalados com um brilho febril. Sua voz rouca e desesperada cortou o silêncio enquanto ele olhava para ela com aqueles olhos acesos e um semblante de pânico. Ele gritava: "Corre, moça! Pelo amor de Deus, moça, corre!" A urgência no grito gelou o sangue de Alita. Sem questionar, ela disparou em direção ao portão, o coração martelando no peito. Ela se trancou apressadamente dentro de casa. Seus pais, com a fragilidade da idade avançada, já haviam se levantado, atraídos pela sua chegada repentina e agitada. Encontraram-na pálida e ofegante na cozinha e ali permaneceram. O casal idoso tentava em vão acalmar a filha. Enquanto a mãe a abraçava, o pai, com mãos trêmulas, verificava as portas e as janelas, ver se
para ver se estavam bem trancadas. O que Alita não sabia ainda daquela situação que ela tinha passado é que 3 rapazes da cidade, mal intencionados, quando viram-na descer do ônibus e entrar sozinha na estradinha de terra, a seguiam pela mesma, tramando algo, se é que vocês me entendem, em meio à escuridão crescente. Mas a noite guardava outros perigos, dos quais eles nem faziam ideia. De repente, a quietude da noite foi rasgada por uma cacofonia aterradora, só que dessa vez mais distante, vindo ainda da direção por onde Alita havia caminhado. Uivos lancinantes ecoavam da mata próxima, misturados a rosnados guturais e gritos. Gritos de agonia humana que se silenciavam abruptamente. Havia o som de corpos caindo, de galhos quebrando violentamente e um rastro de pavor que chegava até as paredes da pequena casa. Alita abraçava seus pais com força. O medo era paralisante, imaginando o que poderia estar acontecendo lá, do lado de fora. Seus pais, apesar do próprio terror, do próprio medo, do próprio horror, eles tentavam transmitir um pouco de segurança, filha, agarrados um ao outro em meio à escuridão da cozinha. Tão abruptamente quanto começou, o barulho cessou, deixando um silêncio pesado e ominoso pairar sobre o sítio. Pouco depois, batidas hesitantes soaram na porta da frente. Os pais imploravam com os olhos arregalados de apreensão para que Alita não atendesse, não abrisse a porta. Mas a enfermeira, acostumada a responder ao chamado da vida, não conseguiu ignorar aquilo completamente. Então, com cautela, ela destrancou a parte superior da porta de madeira rústica e espiou. Ali, no chão, banhado em um brilho pálido da lua, que agora surgia entre as nuvens, jazia um lobo enorme. Seu pelo cinzento estava encharcado de sangue, com ferimentos profundos e visíveis. Instintivamente, Alita agiu com um esforço surpreendente. Ela arrastou o corpo pesado do lobo para dentro, trancando a porta novamente com um clique seco. Levou aquele bicho com dificuldade para o seu quarto e, com mãos cuidadosas, começou a examinar os seus ferimentos. Ao amanhecer, sua intenção era levá-lo ao veterinário, mas o lobo, ou melhor, o rapaz, que agora jazia em sua cama, se recusava veementemente. Aos poucos, durante a noite, voltando ao momento do socorro, enquanto Alita cuidava de seus ferimentos, limpando sangue e aplicando os curativos, a pelagem densa e de cor cinzenta recuava, revelando a pele de um jovem, o mesmo rapaz que ela encontrara na estrada. Ele confessou a Alita em sussurros hesitantes
que ele não podia ir ao hospital e nem a um veterinário, não é? Pois o seu sangue, ele explicou com um misto de vergonha e apreensão, era diferente. Lentamente a verdade se revelou. Ele não era inteiramente humano. Carregava em si a natureza selvagem da besta que, naquela mesma noite, havia silenciado os passos mal intencionados dos que seguiam Alita pela escuridão. Alita, dividida entre o medo e uma crescente compaixão, continuou a cuidar dele em segredo. Uma conexão silenciosa se formou entre eles, um laço forjado no perigo e na vulnerabilidade compartilhada. Mas assim como surgiu em sua vida em uma manhã silenciosa, o rapaz desapareceu sem deixar rastros. Apenas a vaga lembrança de um olhar intenso e uma confidência sussurrada. Os anos se passaram, os pais de Alita, com o tempo, partiram para o outro plano, deixando-a sozinha no sítio que ela tanto amava. Ela nunca se casou por opção, pois sua vida tinha sido marcada por aquela noite estranha e pelo rapaz enigmático. Mas sempre que a quietude da noite era quebrada por um uivo distante, o coração de Alita apertava no peito. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, carregadas de saudade e de uma esperança teimosa de que aquele ser, o ser que andava pela noite, ou um híbrido, um lobo, um licantropo, sei lá, algo misterioso, que aquilo pudesse estar por perto, velando por ela nas sombras da floresta. O uivo na escuridão não trazia terror, mas a melancólica melodia de uma ausência e a tênue esperança de um reencontro improvável. Meu Deus, gente do céu! Um encontro em uma noite que separava Alita de um terror muito maior do que encontrar uma besta. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima história de hoje. E garanto que você vai se arrepiar. O amigo entre as lápides. Ricardo tinha apenas 8 anos e o peso daquele dia pairava sobre seus pequenos ombros. Era o seu primeiro enterro, o adeus a um tio-avô que ele mal conhecera. A capela da igreja, com o seu ar solene e o cheiro forte das flores. Ali parecia um lugar sombrio e silencioso. Enquanto os adultos se curvavam em oração durante a missa de corpo presente, Ricardo sentiu suas pernas inquietas pedirem movimento. Com um aceno tímido para a mãe, que parecia absorta em suas próprias lembranças, ele escapuliu para o lado de fora. O sol da manhã ainda era suave e convidativo, e o cemitério, com suas lápides de pedra e cruzes desgastadas, parecia um jardim silencioso e misterioso. Lembrando que a igreja aqui citada é a capela
capela do cemitério. Estamos contando o relato pelo ponto de vista de uma criança de 8 anos. Vamos continuar. Foi ali entre os túmulos que Ricardo o viu. Um menino, mais ou menos da sua idade, com um sorriso travesso e olhos curiosos. Ele estava sentado em um banco de pedra, como se o esperasse. Sem hesitar, Ricardo se aproximou e logo os dois estavam imersos em brincadeiras. Eles corriam entre as sepulturas, se escondiam atrás de anjos de mármore e compartilhavam segredos sussurrados, alheio às tristezas ali que pairava no ar. Para Ricardo, aquele menino desconhecido tornou aquele dia estranho em uma aventura inesperada. O tempo voou enquanto a missa seguia o seu curso. Quando a mãe de Ricardo o chamou, indicando que era hora de ir embora, um aperto surgiu no peito do menino. Ele se virou para o seu novo amigo, um pouco triste com a despedida, e disse tchau, acenando com a mãozinha, e continuou. Até a próxima, meu amigo. A mãe se aproximou com um olhar suave no rosto e perguntou, né? Filho, com quem você está falando? Notando que Ricardo falava e gesticulava para um espaço vazio. Estou me despedindo do meu amiguinho, mãe, respondeu Ricardo, apontando para o nada, onde o menino deveria estar, para um banco vazio, ao qual ele dizia que o menino estava sentado. A mãe, vendo a inocência nos olhos do filho e a ausência de qualquer outra criança por perto, apenas sorriu docemente, pegou a mão e disse: vamos, querido. Ela imaginou que a solidão e a atmosfera do lugar tivessem feito a imaginação do filho voar. Os anos se passaram e Ricardo cresceu. As lembranças daquele primeiro enterro se esmaecendo como um sonho distante. Certa vez, já um jovem adulto, ele acompanhou seus pais em uma visita ao túmulo daquele mesmo tio-avô. Enquanto os seus pais depositavam flores e faziam suas orações silenciosas, Ricardo se afastou, caminhando sem rumo entre as fileiras de lápides. De repente, uma vaga familiaridade o invadiu. A disposição dos túmulos, a sombra de uma árvore antiga, o formato de um anjo de pedra, tudo começou a despertar nele lembranças adormecidas. Ele se lembrou das brincadeiras, do sorriso do menino, da sensação de despreocupação em meio à tristeza. Perdido em seus pensamentos, Ricardo se viu parado diante de um túmulo em particular, e uma pequena foto em preto e branco estava fixado na lápide, ligeiramente já desbotada pelo tempo. O rosto era inconfundível. Era o menino com quem ele brincava naquele dia distante. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo ao ler o nome gravado na pedra: Mateus Silva. O falecimento de Mateus, ali a data era bem clara. Ele teria falecido 10 anos antes daquele enterro em que Ricardo, um menino de 8 anos, o conhecera e brincara com ele por toda aquela manhã. O amigo sorridente,
as corridas entre os túmulos, os segredos sussurrados. Tudo havia acontecido com um menino que já não estava nesse mundo há uma década. Um frio intenso tomou conta de Ricardo, enquanto a brisa suave do cemitério parecia sussurrar um mistério inexplicável. Naquele jardim de memórias, Ricardo percebeu que sua inocente brincadeira de criança o havia conectado com algo muito além da sua compreensão. Um encontro fugaz com o habitante silencioso do reino dos que já se foram. Eu, hein? Arrepiei agora, aterrorizados. E aí, gostaram da história? Essas duas histórias de hoje foram contos criados por mim, baseados em relatos reais que eu ouvi assim durante a minha vida. E usei um toquezinho da IA Gemini para deixar ela bem escrita. E aí, gostaram? Se gostaram, deixe aí suas opiniões nos comentários e mandem suas experiências que eu contarei se você quiser assim, em formato de conto. Bom, se você ficou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai. Se você ficou até o final é porque você gostou do meu trabalho. Eu ficarei muito honrada em ter você aqui comigo. Peço a todos os meus aterrorizados que não saiam desse vídeo sem deixar aquele like para Angel, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ativar as notificações do canal tocando o sininho, sabe? Assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E o mais importante de tudo, voltem. Voltem sempre, eu estarei aqui esperando vocês com histórias de arrepiar. E mais uma coisinha, deixa aí um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. Com os seus comentários, vocês ficam mais perto de mim e eu de vocês. Bem, agradeço a todos que de alguma maneira me ajudam, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês aterrorizados por estarem sempre aqui comigo e não soltarem a minha mão. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!